Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu quero convidar você para um tempo de reflexão, de aprendizado, de leitura bíblica, de comunhão, porque nós temos comunhão, mesmo à distância, de comunhão, um tempo de entrega na presença de Deus. Amém? Eu peço que você escreva o seu nome e a cidade de onde você está falando. Escreva o seu nome e o lugar de onde você fala. Eu falo daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amém? E você? De onde você me assiste? Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você essa palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 16. Normalmente, quando a gente fala 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo que vem à nossa memória automaticamente é o versículo 14. E eu já preguei várias vezes sobre esse versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, e sararei a sua terra. Esse é o versículo que a gente se lembra. Só que hoje eu quero ler de uma forma mais contextualizada, a partir do versículo 11 e até o versículo 16. Amém? Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Imagina que maravilha você receber, uma notícia dessa de Deus, receber a visita de Deus, Deus aparecer para você e dizer assim: ouvi a sua oração. Coisa maravilhosa, né? Versículo 13. Deus continua falando: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí no versículo 14 ele completa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Continuando, Deus continua falando: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Desculpa, irmãos. Essa foi uma conversa particular entre Salomão e Deus. Só que essa conversa se tornou um bem comum, permanente, uma fonte de inspiração que serve até hoje para nós, que nos ensina muito. Ela pressupõe que existe um povo que pertence a Deus e que é chamado pelo seu nome. Então hoje eu quero refletir um pouquinho aqui com você sobre essa passagem aqui. O que nós podemos aprender com esse diálogo de Salomão com Deus, ou de Deus com Salomão? Será que Deus só ouve as orações que são feitas no templo? Porque o texto diz isso, não é? Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão.
Ah, pastor, quer dizer que Deus habita só lá na igreja? Só lá no culto? Eu quero falar sobre isso aqui. Antes de mais nada, eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Olha só, quantas pessoas estão ao vivo aqui com a gente, assistindo essa mensagem e ainda não deram o like. Então, dê o like agora, não deixa para o final. Se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Muitas pessoas que passam aqui pelo canal Minuto com Deus, pessoas que compartilham as mensagens, ouvem as reflexões, não são inscritas no canal. Então eu peço que você se inscreva. Inclusive, nas últimas semanas, o YouTube tem cancelado muitas inscrições. Então confere aí se você já está inscrito no canal. Você pode escrever aqui nos comentários, já sou inscrito, já sou inscrita. Amém? Só confere se você continua inscrito aí no canal do YouTube. Isso é muito importante para nós. O número de inscritos é que fortalece esse trabalho. Nós somos hoje 2.700.000 inscritos. Para a glória de Deus. Caminhando a 3 milhões. Rumo a 3 milhões. Então se inscreva. Amém? Olha só, irmãos. Vamos contextualizar primeiro então essa passagem aqui. Esse texto, ele acontece depois da dedicação do templo. Salomão tinha concluído a obra. Ele tinha terminado a obra do templo. E então, Deus aparece para ele de noite. E Deus não fez um discurso público diante de uma grande multidão. Deus falou com Salomão de maneira íntima. Só que esse conteúdo, ele ultrapassa aquele momento histórico. O princípio revelado aqui nesse texto, nesse diálogo entre Deus e Salomão, atravessa gerações. Primeira coisa, no versículo 12, Deus fala assim, olha, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim. Aqui nós já aprendemos algo muito especial. Deus responde à oração, mas ele também estabelece princípios espirituais permanentes. Aquele lugar havia sido construído por Salomão, segundo uma direção dada por Deus. Então, quando Salomão se dispõe a construir o templo, a obedecer a Deus, do jeito que Deus mandou fazer, ele fez. Então, por isso que Deus disse, eu ouvi a sua oração, Salomão. Você tem sido uma pessoa obediente. Eu mandei você construir esse templo e você construiu do jeitinho que eu mandei. Eu ouvi a sua oração. E esse lugar que você escolheu, que você consagrou, eu escolhi para mim. É isso que Deus está dizendo aqui. Outra coisa, nós podemos perceber a soberania de Deus sobre as circunstâncias. Deus é onipotente, irmãos. Ou seja, ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Inclusive, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão grande seja a sua luta, Deus pode te conceder a vitória. Amém? Escreva aqui o seu pedido de oração. Tem pessoas que não querem detalhar o pedido de oração delas. E isso, eu entendo isso. Às vezes as pessoas não querem se expor aqui na internet, porque o seu comentário fica registrado aqui para sempre. Mas se você não quer detalhar, coloque apenas a área da sua vida que precisa de um toque de cura, de milagre, de restauração, de renovo. Talvez você precise renovar as suas forças espirituais. Coloca só aqui nos comentários a área da sua vida que precisa disso. Você pode escrever em uma palavra apenas. Família, ministério, saúde, vida financeira, vida espiritual. Coloque uma palavra ou uma expressão que resuma o seu pedido de oração. Amém? Então, nós percebemos que Deus é onipotente. A soberania de Deus sobre as circunstâncias. Versículo 13. Se eu fechar o céu,
se eu mandar gafanhotos, se eu enviar praga. Tá vendo que Deus tem poder sobre tudo? Às vezes nós passamos por uma tempestade, por um momento difícil, e nós ficamos pensando assim, por que isso aconteceu comigo, Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? Todas as coisas acontecem debaixo de uma permissão de Deus. Tudo o que acontece no mundo é porque Deus permite. E se Ele permite, Ele também pode te dar livramento. Ele pode te dar o escape. A palavra diz que Deus não nos dará Deus não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. E antes que essa tentação chegue até nós, Deus já providencia o escape. Eu vou explicar isso aqui. Eu não anotei esse versículo aqui, se alguém souber, pode anotar aqui nos comentários. Obrigado, Deus te abençoe. Mas é o seguinte, o que a Bíblia diz é que Deus não permite que nós sejamos tentados, provados, além daquilo que nós possamos suportar. Então Deus sabe qual é o seu ponto fraco. Deus sabe que tem um tipo de tentação aí na sua vida que se chegar até você, você não vai suportar, você vai cair, você vai pecar, você vai se desviar do caminho dele. Então, quando o mundo espiritual, quando o diabo começa a arquitetar algum plano específico contra a sua vida, contra a sua família, alguma coisa que você não vai suportar, que você vai acabar cedendo, antes que isso chegue até você, no mundo espiritual, essa arma já é desfeita. Ela já é removida pelo Espírito Santo. Entende? Deus não permite que essa tentação chegue até você. Eu sempre digo que nós recebemos livramentos que nós vemos e livramentos que nós não vemos. Então, quando você for orar, agradeça a Deus pelo livramento que você teve. Tanto o livramento visível quanto o livramento invisível. A gente costuma orar agradecendo a Deus pelo livramento quando, por exemplo, nossa, quase que aconteceu um acidente comigo, não é isso? Quase que eu fui roubado, quase, sempre o quase. Mas muitas circunstâncias, antes que esse quase chegasse até você, Deus já havia providenciado a sua vitória, a sua conquista, o seu escape. É isso que a palavra diz. Então receba isso pela fé, em nome de Jesus. Deus é aquele que te dá livramento. Você pode escrever isso aqui nos comentários? O Senhor me dá livramento. O Senhor me dá livramento. Então, o verso 13, nós vemos a soberania de Deus. Nada está de fora do governo de Deus. Crises climáticas, escassez, enfermidades, pandemias, tudo isso não escapa ao controle de Deus. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento, Jó entendeu isso. E ele declara lá em Jó 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, esse texto, ele não ensina sobre fatalismo, mas ele está nos ensinando sobre responsabilidade espiritual. Deus governa. Só que Deus chama o povo à resposta. Terceira coisa, existe um povo que pertence a Deus. O versículo 14 começa com uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, existe um povo que pertence a Deus e que se chama pelo nome dele, povo de Deus. Então aqui revela identidade e pertencimento. Não é um grupo qualquer, é uma comunidade que carrega o nome do Senhor. E você e eu fazemos parte dela. Ah, pastor, mas eu não estou frequentando igreja. Deus não está falando de igreja aqui, não. Deus está falando de um povo. Um povo.
E eu e você somos esse povo, o povo de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro teve uma revelação, né, da dimensão, da amplitude desse grupo, dessas pessoas, desse povo que pertencem a Deus. E ele escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, deixa eu abrir aqui para ler a passagem completa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz, olha o que Pedro disse. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A promessa é direcionada a quem vive em aliança com Deus. Agora eu quero falar, ainda nesse texto, 4 atitudes que produzem restauração. 4 atitudes que produzem restauração, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 7. Olha só, a primeira delas, humilhar-se. Eu vou voltar no texto aqui. Deixa eu voltar lá em cima. O texto está aqui na minha frente, na minha tela. Ó, versículo 14. Só um minutinho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa que Deus fala, se o meu povo se humilhar. O que é humilhar? Humilhar aqui, segundo esse contexto bíblico, significa reconhecer a dependência. É você reconhecer que você depende de Deus. Algumas pessoas podem assistir a essa mensagem e pensar assim, pastor, mas eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha força, a minha produtividade, o meu dinheiro, a minha estrutura, o meu conhecimento. Ok, você tem tudo isso realmente, mas tudo isso te foi dado por Deus. Se Deus não tivesse permitido que você chegasse em primeiro lugar entre aqueles milhares de espermatozoides, você nem estaria vivo. Então a sua vida é um presente de Deus. O ar que você respira é um presente de Deus. A sua visão, mesmo que seja uma visão condicionada, né, ao uso de uma lente aqui, como é a minha, é de Deus. A sua audição, o seu paladar, o seu tato, tudo foi te dado por Deus. Então, humilhar-se na presença de Deus é reconhecer essa dependência. É você dizer assim, Deus, obrigado por tudo isso aqui que o Senhor me deu, mas eu reconheço que eu não teria nada disso se não fosse o Senhor. Isso é humilhar-se. Humilhar-se é quando você tem um problema e você se dirige a Deus, você ora a Deus dizendo assim, Deus, eu estou passando por essa situação, por esse problema, e eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não consigo resolver. Sozinho eu não consigo suportar. Me dê as armas certas, as ferramentas certas, coloca as pessoas certas no meu caminho, para que eu saia desse poço, para que eu vença essa tempestade, esse deserto. Isso é humilhar-se. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 10, o seguinte, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Segunda atitude que produz restauração. Eu vou voltar no texto aqui. Ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu falei da humilhação, e orar. A segunda atitude para ser restaurado é orar. E oração aqui, irmãos, fala de uma
comunhão constante com Deus. Jeremias 33, no verso 3, declara o seguinte: clame a mim e eu responderei. Clame a mim, deixa eu abrir aqui. Clame a mim e eu responderei. Vou começar de novo. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, esse orar que Deus fala aqui em 2 Crônicas tem a ver com uma comunhão constante com o Pai. É buscar a face de Deus. Quando você aceita Jesus na sua vida, sabe? Quando você foi na igreja um dia, levantou a mão, aceitou Jesus, você não estava mudando de religião. Não tem a ver com religião. Não é isso. Tem a ver com relacionamento. E esse relacionamento com Deus, ele se dá principalmente através da oração. Ele se dá pela palavra também. Palavra de Deus. Mas principalmente pela oração. Porque a oração para nós, ela precisa ser como o ar que nós respiramos, sabe? Nós não paramos de respirar, não é verdade? A gente não para de respirar. Se a gente parar por alguns minutos, a gente morre. Então a oração na nossa vida, ela precisa ser assim. Os nossos pensamentos, a nossa mente não para de produzir pensamentos. Esses pensamentos precisam estar conectados com Deus. Quando eles não estão conectados com Deus, eles começam a apontar para várias direções, para coisas ruins. Às vezes coisas boas, na maioria das vezes coisas ruins. Para o egoísmo, a ganância, a vingança, o ódio, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Então mantenha a sua mente conectada com Deus. Isso precisa ser intencional. É toda vez que você parar assim para pensar, você dá um oi para Deus. Oi Deus, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez. Ah, mas você está no volante. Pois é, mas eu estou aqui pensando no Senhor. É buscar a face dele em todo o tempo. É isso. Nós muitas vezes buscamos a Deus apenas nos momentos ruins que a gente passa, nos momentos difíceis, nas horas de angústia, mas nós devemos buscar a Ele para ter um relacionamento genuíno. E não apenas buscar a Deus em busca de soluções, sabe? Salmos 27, no verso 8, afirma o seguinte: o meu coração diz a teu respeito. É Deus falando. O meu coração diz a teu respeito. Busque a minha face. Amém? Busque a minha face. É o que Deus está dizendo aqui para o salmista Davi, lá no Salmo 27. E eu já, sem querer, eu já passei aqui para a terceira etapa, né? Para a terceira atitude que produz restauração. A primeira, humilhar-se. A segunda, orar, né? E fala de uma comunhão constante. E a terceira é justamente isso, é buscar a face dele. É desejar um relacionamento. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés falava face a face com Deus. E é interessante que Moisés tinha uma atitude de humilhação diante do Senhor. Moisés orava a Deus, mas acima da oração, parece que um nível acima, ele queria estar face a face com ele. Em Êxodo 33, Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Eu vou abrir aqui, Êxodo capítulo 33. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Eu não sou muito bom para guardar versículos de cor.
Ó, eu vou ler para você. Êxodo 33, a partir do verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha, imagina você ouvir isso de Deus. Deus falou isso para Moisés. Eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu tenho me agradado da sua vida. O seu comportamento, as suas atitudes têm me agradado. E eu te conheço pelo nome. Olha, irmãos. Versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés estava dizendo assim: eu quero ver o Senhor. Eu só ouço o Senhor falar, mas eu quero te ver. E Deus respondeu, no verso 19: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, esse texto aqui, ele revela uma profunda sede, uma fome de Moisés de se aproximar de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Imagine que Moisés estava falando isso, Moisés estava tendo essa conversa com Deus depois de todo aquele processo que ele passou de libertação do Egito. Depois de ver os milagres, o mar se abrir, a água brotar da rocha, a carne descer do céu, não é? As codornizes, o pão que veio do céu, o maná. Depois de tudo isso, Moisés ainda achava pouco. Ele ainda dizia: eu quero te ver. Eu quero me aprofundar mais no conhecimento do Senhor. E como isso serve para nós hoje, não é verdade? Quantas coisas Deus já fez na sua vida e talvez você acha que chegou em um certo patamar, você chegou em um determinado nível que você não... você acha que chegou no ápice do seu relacionamento com Deus. Talvez Deus esteja exigindo mais de você, mais busca, mais sede, mais fome. Eu tenho um amigo que ele já serve a Deus há mais de 20 anos na igreja. E ele sempre foi muito ativo na obra, sabe? E um dia ele conversando comigo, ele disse: eu quero mais, eu preciso de mais. E eu falei com ele: começa a fazer um seminário teológico, como eu fiz, como a minha esposa fez. Um lugar onde você vai aprender, você vai aprofundar mais o seu conhecimento. E ele começou a fazer seminário e ele está assim, maravilhado. Porque no seminário, irmãos, você pega uma passagem como essa aqui e você vai lá na raiz dela, você vai no texto original, você vai ver comentários de vários estudiosos, você vai debater aquilo em sala de aula, com visões diferentes. No meu caso, eu fiz um seminário que era interdenominacional. Ele não estava ligado à Igreja Batista, ou à Assembleia, ou à Quadrangular, não. Ele era interdenominacional. Ou seja, havia ali pessoas, né, sedentos por Deus, de várias denominações. E como isso foi gratificante para mim e para minha esposa. Foi um tempo maravilhoso, né? E eu, até hoje, eu fico me lembrando das aulas incríveis que eu tive no seminário, das revelações incríveis. Foi nesse período que eu comecei a fazer o Minuto com Deus. Porque Deus estava me dando tantas coisas, tanta inspiração, que eu falei: eu não posso guardar isso só para mim. E eu não tinha oportunidade de pregar todo dia na igreja.
E eu falei, não, essa palavra é maravilhosa demais. Eu preciso gravar isso e mandar para as pessoas. E assim nasceu o Minuto com Deus. Então, a terceira coisa é buscar a face de Deus. Busque a face dele. E isso significa se aprofundar cada vez mais. Você chegou no Evangelho, queira mais. Queira o discipulado. Eu quero aprender os princípios da fé. Eu quero me batizar, eu preciso me batizar. Eu quero tomar ceia, mas eu quero tomar ceia sabendo o que significa isso. Sabe, eu quero dar a paz do Senhor, mas isso está na Bíblia? Onde que está isso, que eu preciso dar a paz do Senhor? Ou a graça e a paz? Qual que é o correto? Queira mais conhecimento, queira se aprofundar mais, mas não queira só mais conhecimento. Conhecimento sem atitude vira hipocrisia. Então, o conhecimento que você adquire, ele precisa se transformar em atitude prática. O conhecimento precisa virar santidade, obediência, uma busca por ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um cristão melhor, um servo de Deus melhor do que você tem sido. Amém? Então é isso. E a quarta coisa, abandonar os seus maus caminhos. Deixa eu voltar aqui no texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e você, né, povo de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, é o que está falando aqui. Dos céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. O que é esse se afastar dos maus caminhos? É justamente a sequência dessa busca pela face de Deus. Eu falei que quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você se aprofunda no seu relacionamento com Deus, isso precisa refletir nas suas atitudes. Você precisa renunciar ao pecado. Eu sei que talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm um pecado de estimação. Talvez você está aí convivendo com esse pecado há tanto tempo que você já se acostumou com ele. Você nem confronta mais esse pecado. Deus não se agrada disso. Você sabe que isso aí é algo que fere a santidade de Deus. Então você precisa dar um jeito na sua vida. Abandonar os seus maus caminhos. É isso. O processo de restauração, de cura, ele passa pelo abandono dos maus caminhos, dos maus hábitos, das atitudes nocivas. Provérbios 28, versículo 13, diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Eu vou falar de novo. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A promessa, ela vem depois da transformação. Amém? A promessa de perdoar o pecado, ou de ouvir a oração, de perdoar o pecado e sarar a terra, vem depois da humilhação, da oração, de buscar a face de Deus e de se afastar dos pecados. Simples assim. E a gente já está caminhando para o final. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não escreveu ainda, escreva agora o seu pedido de oração. Nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Se você ver aqui nos comentários, porque os comentários passam muito rápido e às vezes eu não vou ver na hora aqui que eu estou transmitindo essa mensagem para vocês. Mas se você ver algum comentário aí e quiser orar por alguém, eu peço que você me ajude. Faça isso. Pega um comentário desse aqui, que está pedindo oração, e escreva para essa pessoa: fulana de tal, eu vou orar por você. Escreva isso. Ou fulano de tal,
estou orando pela sua vida. Estou orando pela sua família. Libere uma palavra de esperança para alguém que está aqui assistindo essa transmissão ao vivo com a gente. Coloque assim, fulana de tal, fulano de tal. Deus vai honrar a sua vida. Libera uma promessa, libera uma palavra. Agora eu quero terminar tentando responder a essa pergunta aqui. Eu quero que você me ajude a responder. Olha só, Deus ouve somente as orações que são feitas no templo? Responda sim ou não. Deus ouve apenas orações feitas no templo? Coloque aí, sim ou não. Porque essa aqui é uma pergunta essencial. Naquele momento ali, irmãos, eu vou voltar no texto. Eu sempre quero voltar aqui no texto para a gente não se perder. Ó, versículo 15, 2 Crônicas, capítulo 7, agora no versículo 15. Deus falando para Salomão: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Perceba isso aqui, olha. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Não tem a palavra somente aqui. Deus não está dizendo assim, eu só vou ouvir as orações que serão feitas nesse lugar. Deus não está falando isso. Então, eu já quero adiantar a resposta aí, né? Se você quiser responder, pode responder, mas eu já quero adiantar que Deus não ouve apenas orações feitas no templo. Deus não ouve só orações feitas no monte. Deus não ouve só orações feitas às 3 horas da madrugada. Tudo isso pode ser feito? Orar no templo? Pode? Pode. Deve. Orar. A oração de concordância, né, junto com outras pessoas. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio. Se 2 de vocês concordarem em oração acerca de alguma coisa, isso lhe será concedido. São promessas que estão na Bíblia. Existe uma oração de concordância, mas também existe uma oração individual. Lembra que Jesus, quando falou sobre oração, ele disse assim: quando você for orar, vá para o seu quarto. Entra para o seu quarto, fecha a porta e ore em secreto. Porque o Pai te ouve em secreto. Naquele momento, quando isso aqui foi escrito, o templo era o centro da adoração em Israel. Só que a revelação bíblica, ela não para em 2 Crônicas, ela avança. E se a gente for lá para o Novo Testamento, em João capítulo 4, verso 23, palavras de Jesus para a mulher samaritana: está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Então, com Cristo, a presença de Deus não ficou limitada a um edifício. Jesus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso a Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. E Paulo afirma o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês? Então, peraí, o Espírito Santo, ele mora onde? Ele mora aqui, ó, no meu coração e no seu coração. Ele está aí, junto com você. Então, o templo de Deus hoje, eu posso substituir tudo isso que Deus falou aqui para Salomão. Eu estarei aqui nesse templo, eu escolhi esse lugar, eu responderei às orações que forem feitas aqui. O templo
é um coração rendido, um coração contrito. A igreja é importante, é necessária como comunidade de fé, mas Deus não está restrito às paredes de um prédio. Entenda isso. Deus não está restrito às paredes de um prédio. Salmo 34, verso 15, reforça essa verdade. Diz assim, olha, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então, Deus volta os seus olhos e os seus ouvidos ao clamor do justo. Quem é o justo? É aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que foi justificado. Aleluia. Então, Deus escuta você no quarto, na sala, no trabalho. Talvez tenha pessoas aí me acompanhando do trabalho. Deus te escuta aí nesse hospital. Talvez você esteja aí no leito de um hospital. Deus ouve a sua oração aí onde você está. Deus não habita apenas na igreja, irmãos. Deus não habita apenas na igreja. Quer ver uma coisa? Imagina hoje é domingo. Acabou o culto. Daqui a pouco, muitos cultos estão acabando. Fecharam as portas da igreja, não ficou ninguém lá dentro. Deus está lá dentro? É uma pergunta. Deus está lá dentro da igreja? Sim ou não? Pode responder aí, o que você acha? Vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem, aqui nos comentários. Presta atenção. Atributos de Deus: onipotência, poder sobre tudo. Onisciência, ele sabe de tudo. Ele tem ciência de tudo. E onipresença, ele está em todos os lugares. A igreja fechada, sem ninguém, pastor, Deus está lá dentro? Está. Mas Deus não habita ali dentro. Porque a morada de Deus está aqui no nosso coração. Ah, mas eu vou no culto para falar com Deus, para ver a Deus. Maravilha. Quando você chega, o Espírito Santo chega junto com você. Quando os outros irmãos, as irmãs chegam, Deus está ali junto deles. Mas Deus não habita em um edifício vazio. Deus criou o homem para isso, para ter um relacionamento com Deus. E ele veio habitar no coração do homem. Atos capítulo 17, verso 24, diz assim, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus fez o mundo e tem cada lugar maravilhoso no mundo, cada lugar incrível, bonito, não é verdade? Eu já viajei por alguns lugares, aqui no Brasil e fora do Brasil, lugares incríveis. Lugares assim que você olha e dá vontade de ficar ali parado, olhando, sabe? Só que Deus não habita ali. Deus está ali, mas ele não habita. O lugar onde Deus gosta de estar é dentro do nosso coração. O templo, lá na época de Salomão, apontava para algo maior, a habitação do Espírito no interior do crente. Então, o templo de Salomão é uma figura da habitação do Espírito Santo, que se daria lá na frente, depois da vinda do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, verso 22, completa isso. Olha o que diz. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, entenda isso. A igreja física é um local de reunião. É importante, é saudável, é necessário, é importante ter comunhão, mas a morada real de Deus é um coração transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero que você
se preciso for, volte essa mensagem e ouça ela. Eu falei sobre 4 coisas necessárias, 4 atitudes necessárias para a restauração. E aqui eu falei de uma postura espiritual. Não tem a ver com localização geográfica, mas tem a ver com um posicionamento interior. Porque Deus não está preso ao templo. Ele procura um povo que se humilha, que busca a sua presença, que ora, que decide viver em obediência. Quando isso acontece, aí sim é liberado o perdão de Deus. A restauração, a cura, o renovo. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e eu quero pedir que você escreva aqui também, junto com o seu pedido de oração, o nome de alguém por quem você está orando. Ah, pastor, eu não estou orando por ninguém. Então comece hoje a orar por alguém. Coloque aqui o nome do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, seu pai. Alguém da sua casa ou alguém do seu círculo social que esteja passando por alguma dificuldade. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Irmãos, a Bíblia diz que a oração de um justo tem poder. Ela é eficaz. Se você não tem ninguém para orar, ore por mim. Coloque aí, Senhor, abençoe a vida do pastor Edivaldo, da sua família. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado por falar conosco de uma maneira tão poderosa, tão simples, tão prática. Nós nos aproximamos de Ti, Pai, com temor, com reverência no nosso coração e declarando a nossa total dependência no Senhor. Nós reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as circunstâncias da vida e que nada foge ao Teu controle. Ó Deus, se existe algum orgulho no nosso coração, que o Senhor nos ensine a andar em humildade. Se por algum motivo nós nos distanciamos da Tua presença, que o Senhor nos conduza de volta ao caminho de comunhão contigo. Se existe na nossa vida, Senhor, caminhos que não te agradam, que o Senhor nos sonde, nos revele e nos dê coragem para abandonar esses caminhos, esses pecados, essas atitudes, esse comportamento, esses maus hábitos que têm prejudicado tanto a nossa vida e a nossa família. Eu peço pela fé que o Senhor ouça o clamor do teu povo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas que nos têm ofendido. Restaura, Senhor, as famílias representadas aqui nos comentários. Renova esse ministério, em nome de Jesus. Assim como aquele meu amigo começou a fazer seminário, a estudar teologia, que o Senhor, através dessa palavra, desperte esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo, para que eles se aprofundem mais, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, fortalece essa pessoa que está desanimada, que está começando essa semana cheia de desafios, cheia de problemas. Dê a ela os recursos necessários. Dê a ela fé. Dê a ela coragem, determinação, sabedoria e discernimento, para que ela possa lidar com tudo aquilo que tem a afligido. Ó Deus, que nós não limitemos a Tua presença a um lugar apenas, mas que nós reconheçamos que somos morada do Teu Espírito. Que as nossas casas se tornem ambientes de oração. Que os nossos relacionamentos reflitam arrependimento verdadeiro. Que os nossos relacionamentos reflitam arrependimento verdadeiro e genuíno. E que a nossa vida revele uma transformação profunda, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Que os nossos olhos estejam atentos à Tua direção,
que os nossos ouvidos atentos à tua voz, para que nós possamos experimentar o maravilhoso agir da tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Você não foi esquecido, você não foi esquecida, você não foi abandonado, abandonada. Deus tem a sua vida nas mãos dele. Tudo o que está acontecendo com você está no controle de Deus. Então não desista, continue crendo, continue orando, continue perseverando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e o Senhor te conceda a paz. Uma semana vitoriosa, uma semana surpreendente. Que você tenha mais comunhão com o Espírito Santo. Que você se aprofunde cada vez mais no conhecimento da palavra. Não saia sem dar o like no vídeo. Se você quer participar do casamento firmado na rocha, um encontro presencial que vai ser em maio de 2026, aqui em Belo Horizonte, chame a gente aqui nesse WhatsApp que está na descrição do vídeo. Junto com o encontro presencial, nós estamos lançando agora o curso online Casamento Firmado na Rocha. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas gostariam de participar do encontro presencial. Só que a gente faz um encontro aqui em Belo Horizonte. E tem irmãos que me acompanham, que me seguem de vários lugares do país. Então, pensando nessas pessoas que não podem vir a Belo Horizonte presencialmente, que elas possam fazer o curso online. Eu estou preparando esse curso com muito carinho e eu queria muito que você participasse. Invista no seu casamento. Ah, pastor, eu não sou casado. Faz o método Vida Abundante, que é um curso individual para o seu crescimento, para que você tenha mais comunhão com Deus, para que você tenha mais produtividade. O Vida Abundante, ele atua em várias áreas da sua vida, até na área financeira. E o Casamento Firmado na Rocha é voltado especificamente para a realidade conjugal. Então, não deixe de se inscrever. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso culto online. Mais uma reflexão aqui para a sua edificação. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.